Bom dia, Ariel. Pode ser enfesada assim de manhã, não? Poxa vida, é o Café com o Evangelho que está começando. Dá bom dia para as pessoas. Bom dia, né? Acordo de mau humor aqui, gente. Não é assim que a gente leva o café, né? É com alegria. Vamos, Ariel, dá bom dia para as pessoas. Bom dia, gente. Agora dá licença, que é a minha vez. Fica disputando a tela do telefone comigo, vê se pode isso. Bom dia, gente. A Jade já entrou. Hoje é quarta-feira, né? Não, quinta-feira. Olha, tô me perdendo. Dia 18 de junho. É com o Evangelho, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, pessoal. Rosângela, Val, bom dia. Oi, Mas que tudo bem? linda ela, gente. Bom dia. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer. Então, como é a primeira vez da Jade hoje no café e o pessoal ainda não conhece, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, pode ser? Pode ser. Bom dia, gente. Meu nome é Jade Alessandra. Eu sou daqui de Macapá, no Amapá. Sou uma das administradoras do Cantinho Espírita. A Ana Moreira me convidou para ser parte dessa equipe. E eu tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo e gosto bastante dessa área de comunicar. Eu acho que o espiritismo tem uma coisa muito. Está tendo uma coisa muito linda nessa quarentena, que a gente poder se comunicar e se integrar com o Brasil inteiro. Então, me deixa muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom. Fico muito feliz, é uma oportunidade ímpar, né? A gente se encontrar com pessoas que talvez a gente não pudesse ter essa oportunidade de conhecer. E isso tem sido uma experiência riquíssima. E, enfim, lá, o pessoal já conhece o Cantinho. A Pri já disse que adora o Cantinho. Cantinho Espírita, para quem não conhece ainda, depois que acabar a live, segue lá, que eles têm sempre publicações muito ativas, né? Com mensagens muito atuais, trazendo o espiritismo para um cotidiano, né? O dia a dia, muito interessante. Eu aprendi ontem, Jade, que eu não sabia, a fixar um comentário, olha só isso. E aí eu vou fazer isso agora. Só para quem entrar no decorrer, né, ver que a gente está falando aqui hoje do capítulo 13 e tem 12, não é isso? Isso, a beneficência, esse corretor, gente. Gente, se eu Isso. estiver realmente falando muito baixo, porque eu falo baixo, aí vocês vão me avisando, que aí eu vou falando mais alto, que eu falo É, carente. A Ana fala, pelo amor de Deus, fala mais alto. Eu falo baixinho, mas mas aí vocês vão me avisando mesmo, não fique chateada não, que aí eu vou aumentar você. tá, ok. Se bem que ficar falando muito alto essa hora da manhã, né, geralmente tem gente dormindo em casa ainda, e a gente tá gritando aqui no café. Eu já avisei minha família que eu ia fazer isso hoje, então tá tudo certo. Então tá ótimo. Então, bom dia a todo mundo que chegou aí, né, durante o nosso bate-papo inicial. Eu vou, então, dar continuidade aqui para a gente começar. A Jade preferiu hoje fazer a prece inicial. Então, a gente vai começar com ela fazendo a ambientação inicial aí, para a gente dar início à leitura. Tudo bem? Aí só uma pergunta, eu faço uma leitura inicial ou só é a prece? Não, não, é só a prece. Isso. Tá bom. Então Então, todos vamos. nós entrando em uma posição de conforto, nos equilibrando mentalmente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, fazendo essa ingeniosidade, até conseguirmos nos concentrar numa conversa com o nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Deus. Deus,
Gratidão é a palavra que sempre nos acompanha, por nos dar a oportunidade de momentos como esse, de poder conhecer as tuas palavras, de poder nos aproximarmos de ti, de poder conhecer um futuro mais pacífico, mais belo, mais feliz. Muito obrigada, Senhor, por enviar nosso irmão maior, Jesus Cristo, para nos dar exemplos de que caminho seguir. E, além do mais, nos enviar essas palavras que consolam as dores de nossas almas. Que possamos chorar, mas que nossas lágrimas limpem nossas feridas e ajudem a curá-las. Que nós, sendo bons uns com os outros, possamos nos auxiliar para esse caminho de maior evolução, esse caminho de maior fraternidade e de amor. Ó, meu Deus, que as almas aflitas sejam, assim, ajudadas, auxiliadas, orientadas, que possamos ser os trabalhadores da última hora, com eficácia, com humildade, com benevolência. Que possamos assimilar as palavras de hoje, de agora, neste trabalho do Evangelho, para sermos mais beneficentes, caridosos, amorosos. Que possamos, Senhor, irradiar luz nesse momento tão conturbado. Que possamos renovar a nossa psicosfera da Terra, mas que também possamos nos auto-aprimorar rumo à perfeição celestial. Muito obrigada hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. O seu áudio está um pouquinho longe, mas eu acho que realmente não é coisa do timbre de voz, não. Eu acho que deve ser alguma interferência. Não sei se de repente você tirar e botar o fone, eu não sei, parece que foi alguma interferência do fone. Mas eu consegui entender a prece, consegui concentrando, eu consegui entender bem. Obrigada, viu? Pelas suas palavras, pela sua concentração aí, para a gente começar o nosso dia bem aqui, juntas. Então é assim, nós vamos dar continuidade hoje. Aí tem que tirar o... Fale, vamos ver. Não. Não escuto nada agora. Eu acho que você vai ter que pôr o fone mesmo. Mas é só falar um pouquinho mais pertinho do microfone, acho que a gente vai conseguir. Deixa eu ver aqui. Fala de Teste. Agora acho que melhorou. Melhor com fone. Agora travou um pouquinho. E aí, eu não sei se sou eu não sei se é a Jade. Aí voltou. Fale, pra gente ver se travou, se voltou. Quando você fala assim pertinho, fica bom. Tá, então vou ficar assim. Assim é melhor. Então tá bom, então vamos lá. É o seguinte, nós estamos no capítulo 13, hoje a gente vai ler o item 12, que trata ainda sobre a beneficência, e aí é uma parte das instruções dos espíritos. E aí a gente faz assim, Jade, a gente vai revezando, eu leio um parágrafo, você lê outro parágrafo, e a gente vai comentando conforme a gente tenha terminado de ler e acha que tem alguma coisa para falar de relevante, tá bom? Normalmente a gente fala bastante aqui. Vamos lá então. Posso começar então no primeiro? Tá. Eu não sei qual que é o seu livro aí, o meu é essezinho aqui. Ó,
Então, às vezes, dá uma diferença ou outra da palavra, de umas palavrinhas, mas a essência é a mesma, dá para todo mundo entender. Tá bem? Certo. Vamos lá. Então, item 12, pessoal, vamos acompanhar aí todo mundo. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança é guardada pela vossa história. Só nesse parágrafo aí, eu já vi duas coisas importantes, assim, pelo menos de cara, né, que eu pensei em comentar. A primeira é que quando ele diz assim, sede bons e caridosos, essa é a chave que tendes em vossas mãos. Então é nas mãos de todo mundo, né? Não é nas mãos dos ricos, não é nas mãos daqueles que têm tempo, não é nas mãos daqueles que já conseguiram se aposentar e agora podem se dedicar mais, é na mão de todo mundo. Então todos nós temos nas mãos essa chave, né? E ela é a única forma da gente conseguir sair dessa encarnação um pouquinho melhor, né? Se a gente fizer só por nós e olhar só pra gente, a gente vai ficar muito preso no egoísmo e sem dividir, partilhar essa trajetória com os demais do caminho, a gente não avança, né? A outra coisa que eu achei interessante foi ele dizer assim, você já não viu lá, nunca se emocionou com aquela narrativa de uma história bonita de caridade, de alguém que ajudou a outra pessoa, ou de uma boa ação, você nunca se emocionou com isso? Com a importância da gente, é claro, fazer sem ostentar o que a gente está fazendo, sem a intenção de se autopromover, mas da importância da divulgação do bem, né? É claro que você não vai divulgar para dizer assim, olha como eu sou boazinha e eu estou fazendo isso, mas como é importante a gente divulgar as boas ações, talvez não as nossas, mas, poxa, eu estou sabendo que existe um trabalho bacana em tal lugar, então eu vou divulgar, vou ajudar esse trabalho e vou divulgar para que outras pessoas saibam que isso está acontecendo. Isso incentiva, né? A divulgação do bem, ela incentiva, ela é uma ideia coletiva. As outras pessoas querem fazer parte daquilo de alguma forma, se sentem incutidas a agir da mesma maneira, né? Então é algo que influencia. E é importante a gente prestar atenção no que é que a gente está divulgando. Que a gente divulga com muita facilidade um acidente que aconteceu ali na esquina. Tá sabendo? O trânsito está todo parado, porque bateu um carro ali. Mas a gente não divulga, às vezes, uma boa ação que a gente viu pelo caminho. Às vezes não foi a gente que fez, mas a gente assistiu, presenciou. E é tão importante a gente levar essas mensagens também, né? Como que ele coloca aqui como um incentivo. E aí, Jade, você abriu alguma outra coisa para comentar aí? Não, assim, de lembrar, eu lembrei, eu estava estudando, né? E aí lá no livro dos Espíritos, ele fala que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Então, Sim. assim, a gente dá essa questão da caridade, a gente vai fazer essa questão do equilíbrio, de que não é só do rico, não é só do pobre, então cada um pode dar o que tem de melhor, sabe? Que tem todo mundo dessa coisinha aqui dentro. E aí eu sempre falo que, tipo, que aí lá quando a gente vê, por exemplo, o amor, que é o amor, né, no Evangelho, ele fala que é a centelha divina que do mais simples até o mais elevado vão ter. É aquela coisa que alimenta a nossa alma. E aí a gente pega da questão do amor bonitinho lá, e aí o amor ágape, que é o divino, sublime, enfim, e ele é muito similar com a versão em latim que é caritas, que é justamente caridade. Então, a caridade, na verdade, seria essa expressão de amor, que é essa coisinha que alimenta a gente.
Eu acho que faz muito parte de nós e a gente, na verdade, está trabalhando para alimentar e expandir cada vez mais essa chama. Mas ela tá ali, sabe? Eu acho que às vezes a gente olha assim e pensa que caridade é só, sei lá, a questão da esmola e tudo mais, mas é muito além. É muito além. É essa coisa realmente de se doar, de pegar, poxa, caridade é você chegar e realmente se preocupar com o outro, de às vezes só perguntar se tá bem, e perguntar de verdade, sabe? Esperando a resposta sincera. Às vezes, eu até estava uma vez, minha mãe falou, já, vê aquele teu amigo, porque não sei, me deu uma sensação de que eu acho que ele não tá bem. E aí eu fui perguntar pra ele, e aí, amigo, você tá bem? E aí ele, tô. Aí eu, não, é porque eu tô perguntando para as pessoas se elas estão realmente bem e tudo mais. Aí ele, ah, sim, legal essa iniciativa. Pra te ser sincero, não. Então, assim, já foi meio que, poxa, um tempinho que eu disponibilizei. Não que, tipo, eu vá sair, né? Ah, eu sou a pessoa superior. Não. Mas é um tempinho que a gente já vai fazendo esse incentivo, sabe? De mudar um pouquinho a vida das pessoas e de ser essa coisa do consolo. Eu acho que a gente chegar e ir conversando, de ir, sei lá, recebendo as pessoas e acolhendo os dores dela também, meio que é uma forma da gente ir entendendo as nossas próprias dores. Eu acho que tem muito disso, sabe? Essa caridade gera uma união que aí, tipo, as coisas ficam menos dolorosas. Achei interessante você citar que sua mãe falou, né? O seu amigo, ele não parece estar bem, né? Mãe parece que adquire uma mediunidade, né? De reparar assim, olha, essa pessoa que tá andando com você, essa pessoa aí não é verdadeira não, você toma cuidado com ela, hein? Ou então assim, olha, seu amigo não tá bem. A minha mãe, ela é terrível. Eu falo pro pessoal, gente, eu não vou mentir pra minha mãe, porque ela vai adivinhar. Vai chegar no ouvido dela, não me coloquem nessa, eu sei o que vai acontecer. Perfeito. Pode passar por segundo, meu bem, se você quiser. Tá. O Cristo não vos disse tudo que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus. Medita-as. Caramba, né? É um chamamento. Porque a gente tem o Espiritismo Consolador que veio assim nos contar de novo essa história, né, de Jesus, veio nos trazer um novo olhar sobre tudo isso, e um olhar até, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de ter uma ou outra palavra que às vezes precisa buscar lá no dicionário, é uma leitura que é mais direta, né? Ela é mais fácil até de você compreender. Muitas vezes ele explica algumas parábolas e tudo mais. E quando você pega lá o Evangelho, você pensa assim, caramba, eu não vou entender isso aqui nunca, né? Então, às vezes, a gente deixa um pouco de lado. E isso eu percebi justamente nessa quarentena, o quanto que é rico você estudar lá mesmo, lá no Novo Testamento, ou até procurar citações do Antigo Testamento, o quanto que é rico isso, né? E, poxa vida, se foi colocado ali, a gente já tem a capacidade de entender há muito tempo, né? Quando Jesus falou em parábolas, é claro que ele falou num contexto que não é mais o contexto que a gente vive hoje, mas ele falou para alcançar aqueles corações que já estavam prontos para ouvir. E isso foi há muito tempo atrás. Os nossos corações, eles já têm que estar obrigatoriamente prontos para ouvir isso, e a gente tem que se colocar à disposição.
Então, às vezes, a gente fica se sabotando em não ir lá buscar ou em não estudar, já dizendo assim, é muito difícil, eu nunca vou entender. É muito difícil, eu nunca vou entender. E aí, poxa vida, né? A gente às vezes fala que as coisas são difíceis, coloca uma barreira e não busca. E hoje em dia com a internet, nossa, facilitou tanto. Você pega uma parábola, às vezes não está entendendo alguma coisa, deixa eu ver o que as outras pessoas pensam sobre ela, como que outros interpretaram ela. Você dá um Google, num segundo você encontra não sei quantos vídeos e citações e exemplos. E, poxa, tá tão rico, né? A gente tá com tudo na mão. E por que não? Né? Mais do que nunca. Parece que assim, de propósito, tudo foi muito esmiuçado agora. Tá tudo de bandeja pra gente aí, né? Tem muita gente que já se propôs a isso com muito afinco, a estudar, a buscar lá na origem, e já debruçou-se sobre isso de uma forma a trazer para a gente de uma forma já mais explicada, mais leve, tantos autores, né, tantos estudiosos, tantos espíritas até, e até segmentos de outras religiões que estudam a obra e trazem as suas visões. A gente está aí com o crivo da razão, podendo raciocinar e ver o que é que a gente consegue entender dali, o que faz sentido para a gente dentro da lei de amor, o que já não faz mais. Enfim, tá tudo na nossa mão. Acho que nessa época que foi escrito o Evangelho ainda não tinha tanta facilidade, né? Hoje em dia a gente está aí com muito mais, um leque muito maior para a gente poder estudar. E é um convite mesmo a que a gente busque lá, né? Tem 2000 anos e não está ultrapassado. Se a gente tivesse já o conhecimento disso. Não, e assim, eu acho que foi ano passado, eu fiquei responsável por trazer um resumo sobre a vida de Jesus para falar, né, sobre... era para falar um pouco sobre a questão de saúde mental e tal. E aí eu descobri que, meu Deus, eu sou espírita de berço e eu sei pouquíssimo sobre a vida de Jesus. E como assim eu falo que eu vou ser de acordo com a vivência dele, ser orientada, e eu não sei sobre a vida dele? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a fazer trabalhos, né, quanto relação aos apóstolos. Eu ficava, gente, os apóstolos eram muito gente como a gente. Assim, então a gente vai, assim, esmiuçando. E aí agora nessa quarentena, eu realmente, tipo, de estudar mesmo aquela coisa assim que vem da fonte. Tanto que eu fui convidada pelo Lucas Evangelista para participar lá do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é o NEP, lá de Manaus. Aí eu estou participando. E eu acho impressionante que um versículo traz uma poesia, assim, imensa. É belíssimo, assim, pegar e esmiuçando o que Jesus veio trazer pra gente, o quão rico é. E só que foi assim, ao mesmo tempo que eu comecei a me aprofundar nisso, eu achava engraçado que muitos amigos falavam, sai lá vem a Jade com negócio de Bíblia. E, tipo, tem alguns memes assim, ai, tá falando, porque a Bíblia diz tá bloqueada. Aí eu fiquei, meu Deus, gente, mas é tão lindo saber dessas palavras, porque vocês estão assim com essa coisa ainda meio que travada. É belíssimo demais, assim, essa conduta que Jesus trouxe, sabe? Eu acho que a gente realmente precisa trazer essa coisa. Kardec foi muito a fundo quando ele pegou o do Evangelho, ele foi muito a fundo em questão linguística para trazer para a gente essa nova roupagem. E cada vez mais a gente tem que trazer essa roupagem assim, mais para o nosso dia a dia, porque é muito além do conhecimento do Evangelho, também a vivência dele. Excelente, muito bem. Que bom que você está no NEP com o Lucas. Olha, eu fico muito... É exatamente ideia. A ideia tirou as palavras da minha boca agora. Lindo de ver esses jovens falando do Evangelho, né? Lindíssimo. E como que às vezes a gente julgou por tanto tempo outros segmentos religiosos e agora se sente travado em perceber a nossa necessidade de pegar lá o Novo Testamento, o Antigo Testamento e estudar, né? Porque até há pouco tempo eu conversando com uma pessoa, uma conhecida, e aí eu falei assim, mas você se diz espírita, mas aí você vai na casa espírita um tempo, para e não vai mais. Por que você não ingressa? Você gosta tanto? Aí ela, eu tenho medo de ser fanática, eu não quero ser fanática em religião nenhuma. Assim, então você está com medo do julgamento do outro. De repente, de tanta gente julgar os outros em seus segmentos religiosos, a gente fica com medo de ser reconhecido assim, né?
a gente sai com uma blusa, sei lá, de uma banda que a gente gosta. Mas se a gente sair com uma blusa escrito Jesus, a gente já vai ficar assim, ai meu Deus, todo mundo vai achar que eu sou da outra religião. E daí se achar, gente? E daí se achar, sabe? Parece que a gente tem que colocar embaixo de Jesus, assim, Kardec. Olha, não me confundam, hein? Eu sou espírita. Que bobagem, né? Então, assim, eu vejo que ainda tem um pouco isso. A gente tem um pouco de vergonha, né? A gente fica naquela de, eu não posso impor a minha religião a ninguém. Mas não é questão de impor, é questão de você se descobrir dentro daquele ensinamento, vivenciar. E caramba, né? Eu sou assim, quando eu faço uma comida muito boa, eu fico assim, pelo amor de Deus, experimenta. Não, você tem que provar isso aqui, tá muito bom. Isso tá uma delícia. Então, a sensação que dá quando a gente descobre, né? Pelo menos quando eu descobri o espiritismo, um pouco mais nova que você, lá atrás eu ficava pra minha família que era católica. Não, gente, não é possível. Vocês têm que ver isso aqui, dá uma lida nisso aqui, vê se não faz sentido. A gente tem essa ânsia, né, de querer contaminar os outros, porque a gente descobre uma coisa tão boa, né? E a gente, puxa vida, por que não passar? Então, é tudo a forma como a gente faz. A gente não vai querer catequizar ninguém, impor nada a ninguém, mas a maneira como a gente se porta, depois que a gente reconhece a luz naquilo, faz uma diferença tão grande que às vezes a gente não precisa nem falar. As pessoas percebem pelo nosso agir, né? Pelo nosso pensar, pelas palavras que saem mais doces da nossa boca. E aí a gente acaba arrastando as pessoas com a mudança do nosso comportamento. Verdade, super verdade, concordo plenamente. Deixa eu parar um cadinho só para ler os comentários dos nossos amigos. A Flávia Werneck disse, ela esteve aqui com a gente ontem no café. Não tínhamos o hábito de ler a Bíblia, mas agora estamos vendo a necessidade. Né, Flávia? Impressionante. Quantas vezes, gente, eu já parei e abri o Evangelho, muitas vezes já li de cabo a rabo. E eu não procurava ir lá, né? Quando tinha uma citação no Evangelho, agora eu vou lá para poder ver o contexto, como que estava. Eu nunca tinha feito isso, gente. Como assim? Anos já na doutrina para nada. A Deia comentou, novos espíritos que estão chegando com muita sabedoria trazida de outras vidas. É uma delícia de estar com jovens mesmo. A Deise disse que eles têm sido minha inspiração. Trazem a coragem com naturalidade e espontaneidade. Muito bem. O Ladeira comentou que estava estudando a Gênesis mosaica e simplesmente surtou com a complexidade do texto que achávamos infantilidade. Não é? O Ladeira, o Jade, ele, quando esteve com a gente aqui no café, e vai voltar agora esse mês de novo, a gente andou estudando a possibilidade de montar um NEP para cá, para a nossa região que não tem. E aí, a gente está meio encantado com essa proposta aí, com essa ideia. O Lucas convidou justamente para a gente ter essa ideia de aqui em Macapá, porque aqui também não tem. Então a gente está assim, conhecendo, e é muito gostosinho, sério, de participar, é muito incrível. A Aline comentou que isso chega quando há transformação moral. Na verdade, eu acho que as coisas vão andando juntas, né? Quanto mais você estuda, mais você tem o desejo de fazer essa transformação. Eu acho que não vem muito antes, não. Você não primeiro se transforma para depois estudar. A não ser que você traga isso das suas vivências anteriores, né? Você já teve o conhecimento, agora você já vem transformado com a moralidade, e aí o conhecimento só vai agregando. Mas normalmente o conhecimento é o que faculta essa mudança, né? A Loiane disse que foi atrás da Bíblia dela nessa quarentena. Eu também, eu ganhei a Bíblia quando eu casei em 2014. E agora eu já fui lá resgatar ela. Justamente. A Fabi comentou que as pessoas, às vezes, quase sempre nos julgam sobre religião. Julgar faz parte, né? Tudo a seu tempo, né, Sergião? Sérgio Plum. Então, vamos seguir. Tem mais algo a falar sobre esse parágrafo, meu bem? Não, acho que dessa questão eu lembro muito, assim, eu sempre fui dessa coisa de juventude espírita, então o pessoal já olha assim pra ti, tá. Eu, calma, gente. Acho que eu sou uma pessoa assim, como qualquer outra, só sou muito entusiasta um pouco da minha fé. E eu acho que principalmente, eu não sei se vocês aí conhecem, a Combrage, que é um evento, é um encontro que foi tipo, jovens de todo o Brasil, que é pela FEB. Gente, assim, foi uma coisa tipo super linda e que todo mundo, eu acho que da juventude saiu super entusiasmado, assim.
foi assim, e aí cantando música espírita, fazendo, e aí encontro e mostrando como é a vivência, como são os trabalhos, eu acho que deu uma mudança muito assim, da juventude espírita e do movimento espírita depois dessa combragem. E eu voltei pra cá, meus amigos, tipo assim, meu Deus, o que foi que aconteceu com essa menina? Que eu cantava música espírita, fazia coreografia, ó, ainda uso blusa de lá. Então, assim, é uma coisa assim, tipo, super. E eu, gente, continua a mesma pessoa, só que eu acho que estou demonstrando cada vez mais sobre o espiritismo e tudo mais. Só que mostrando que, na verdade, tipo, é meio que meu modo de viver, mas nem por isso eu vou sair julgando as pessoas, nem por isso. Não, é o meu modo de viver e eu acho que acabou sendo uma coisa meio que entusiasta para outras pessoas, sabe? Outros amigos meus já foram no centro espírita comigo para me ver lá e tudo mais, tomaram um passe, e aí depois eles falaram, cara, eu chorei, e aí depois, aí agora na quarentena, depois dessa quarentena, eu vou frequentar um centro espírita, e eu tipo, ai, que legal. Mas, tipo, como a pessoa quer, sei lá, ir para uma igreja e tudo mais, vai, gente, vai. Tipo, vai, alimente a sua fé. Eu acho que esse que é o importante, alimentar a fé de forma raciocinada, sabe? Que vai meio que sendo esse suporte para você no dia a dia. Com certeza. É o que te entusiasma, né? Perante as dificuldades, você passa com uma outra leveza. Acho que a Jessie comentou que quando você é a única espírita de uma doutrina espiritualista e sua família toda católica não praticante. Eu estava lendo todo o livro dos espíritos e minha tia mandou eu sair da sala porque estava com medo. A melhor coisa que a gente tem para fazer quando tem essas diferenças na família e que a gente não tem abertura é evitar a treta, como diz a Carol Oliveira do Meninas Espíritas. Não entra em confusão, né? Tudo bem, se está tudo sendo falado assim, ela está com medo, ela não conhece, se ela não está aberta a ouvir, evita. Para que, né, entrar em embate, né? E segue com aquilo que a sua consciência está te chamando, está te pedindo, ou que faz mais sentido para você. Fique tranquilo, que tudo tem seu tempo, né? Vamos lá, vou seguir então a leitura. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Apenas para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes, é que Deus permite que nos manifestemos entre vós. Mas, se cada um o quisesse, bastaria sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Eu fico pensando aqui, a gente às vezes pensa assim, caramba, o espírito veio e deu uma comunicação, né? E aí ele falou, amai-vos, ou gente, pratica caridade e tal. E assim, às vezes a gente está ali ouvindo da nossa mãe, né? Faz isso aqui que é o certo, minha filha, não vai por esse caminho não. E aí a gente, não, deixa pra lá. Mas, cara, ela é um espírito também. De repente, se viesse a mesma mensagem que ela está passando numa comunicação, a gente ia dar mais atenção, porque a gente gosta do fenômeno, né? Acha que aquilo é uma coisa, nossa, o fenômeno. E assim, o que ele está dizendo sobre essa propagação da doutrina, ele é um espírito que chegou ali, deu uma comunicação e está fazendo a divulgação, né, dessa forma, como ele colocou, para estimular o zelo e as virtudes. Deus permite que eles se manifestem, né, entre nós. Mas por que a gente também não pode ser esse espírito de vez em quando, de chegar e incentivar um amigo, né, e levar uma palavra também, e sermos nós, espíritos, dando manifestações encarnadas, e de propagar a mensagem, de divulgar, sem imposição, né, para aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas que a gente faça isso, né, não espere, não, quando eu desencarnar, eu vou procurar um médium e vou mandar meu recado. Por que a gente não pode dar nosso recado aqui, né, agora? Eu pensei bastante nisso quando eu li essa parte aí, do quanto que às vezes a gente até enaltece demais, só porque é uma coisa de alguém que está desencarnado, né? Lembrando que é um espírito, como qualquer um de nós. Claro, alguns mais evoluídos do que nós, né? Mas é um espírito, e nós também somos. Não, e assim, eu acho muito engraçado, eu até converso com o pessoal do Cantinho Espírita, que nós somos 5.
do negócio da data limite, que é uma polêmica no movimento espírita, que o pessoal às vezes acha que vai ter assim um momento que vai chegar e vai falar assim, então, gente, agora somos mundo de regeneração. E a gente, não é assim a atenção planetária. É cada um fazendo o seu, cada um agindo e se modificando, sabe? Eu não lembro qual era o versículo. É Mateus, eu acho que é capítulo 8, 6, versículo 20, alguma coisa. Que aí ele vai falando, Jesus vai falando justamente isso. Se cada um cuidar dos seus males, aí sim que vai haver essa mudança. Tipo, a gente às vezes teme tanto essa questão do futuro e de tudo mais. E não, é cada um nessa coisinha, assim, cada um fazendo o seu bem. E o espírita, ele tem que ter essa noção de que a gente vai ter que fazer essa coisa do seu bem, do seu pouquinho. Às vezes a gente acha que a gente está com o mundo, tem que carregar o mundo nas costas. E não. Eu sempre falo que quando eu estava na psicóloga, eu tinha horrores de crise de ansiedade na época da eleição. Porque eu achava assim que, sei lá, tipo, o mundo ia acabar, sabe? E aí ela chegou e falou, depende só de ti? Aí eu, não. O que depende de ti? É o meu voto. E o que mais? O que você pode fazer para reduzir o impacto que você acha que vai ter? E aí eu comecei a pensar, então eu vou atuar mais socialmente, tudo mais. E aí eu comecei mais também um pouco na doutrina, indo para reduzir o impacto, tudo mais. E eu, tá aqui. Eu tô fazendo esse meu pouquinho. Eu tô, tipo, pegando o meu exemplo e tô conseguindo, tipo, espalhar, sabe? O bem. E muita gente já chegou pra mim e falou, olha, Jade, desse jeito, porque fui diagnosticado com depressão e ansiedade. E aí chegaram e falaram, eu sinto isso que tu sentes e eu fui capaz de procurar ajuda. Então, em poucas palavras, e eu me mostrando nas redes sociais, por exemplo, eu já consegui. E eu não preciso ser essa pessoa super evoluída. E mesmo o Kardec fala, por exemplo, lá na Nova Geração, último capítulo lá da Gênesis, ele fala que a nova geração não necessariamente são de espíritos super evoluídos, mas são daqueles espíritos mais que eles propensos ao bem. Que eles estão mais receptivos às ideias humanitárias e progressivas. Então, tipo assim, todo mundo pode ser dessa nova geração. Não necessariamente eu, por ser jovem, sou da nova geração, sabe? Mas todo mundo, de todas as idades. Basta você estar receptivo a isso e ir mudando. Porque, assim, aí que eu volto. A transição planetária vai acontecer como? Cada um melhorando moralmente, aí a gente vai conseguir mudar a psicosfera da Terra. E não a psicosfera da Terra vai mudar para a gente vir melhorar. Então, cada um tem esse trabalhinho de pegar a caridade e a gente vai fazendo. Pouquinho, 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 vai espalhando e vai fazendo esse bem. A gente tem um Instagram, que é o Juventude Espírita Amapá, que ele começou para divulgar o evento da mocidade daqui. Mas ele acabou se tornando uma coisa muito maior, que é justamente de propagação da doutrina e de trabalho da juventude. Então, os jovens se sentem cada vez mais incluídos e trabalhando e servindo de exemplo e de trazer essa calma, esse consolo e se melhorando também. Eu acho que traz muito conhecimento, tanto para quem assiste quanto para quem trabalha, sabe? Então, eu acho que falta dessa coisa da gente pegar assim, olha aqui, essa coisa do espírito, da gente encarnado. Então, olha aqui, agora o que a gente pode fazer de bem? O que a gente pode? A gente pode se tornar mais consolador, pode se tornar mais propagador da doutrina, de palavras boas, de atitudes boas. Podemos fazer a caridade mesmo, de entrega de alimentos. Qual é o seu talento? É usar o seu talento, usar o seu dom, aquilo que você gosta, que você faz, também para o bem social. Exatamente. Às vezes a gente fica preocupado, né,
com, meu Deus, mas olha como é que o mundo tá, olha o Brasil e tal. Mas a gente esquece de parar e perguntar assim, e eu tô fazendo bem no limite das minhas forças, né? Como tá lá no Livro dos Espíritos, que não basta não fazer o mal, mas eu tenho que fazer o bem no limite das suas forças. Eu estou no limite das minhas forças fazendo bem, porque eu estou preocupada com o conjunto, né? E eu? É sempre bom a gente fazer essa reflexão para nós. Quer seguir? Vamos lá? Bora lá. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé. Pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. Belíssimo, né? Como você falou lá que a caridade está atrelada ao amor, ela é o amor em movimento, né, Jade? E tem na carta de Paulo, capítulo 13, lá ele vai falar, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. E aí ele fala sobre a caridade, que a caridade, tipo, é tudo isso. Gente, leiam lá. Que ele vai justamente destrinchar o que é essa caridade, como é que ela é. Tipo, a centelha de tudinho que a gente vai destrinchando todas as nossas virtudes, sabe? Vai se originando daí. Tem, acho que é um livro do Alírio Siqueira, que é Jesus e a Psicoterapia. Alguma coisa assim. Aí fala da abordagem transpessoal. E aí fala que o ser essencial, que é essa coisa do espírito, é alimentado justamente pelo amor, que seria essa questão da caridade, e que ele vai, tipo, tudo, a fraternidade, a bondade, a solidariedade, todas essas virtudes, na verdade, são derivadas disso. Exatamente. E é o que, tipo, o Kardec fala, que sem elas, tipo, não seria, entendeu? Não existia. Sem a caridade não existiria. E tem mais alguma coisa que eu lembro? Que lá no Livro dos Espíritos ele fala justamente isso, que a mais meritória das virtudes é a caridade desinteressada. Exatamente. É claro que no início a gente ainda fica barganhando, né? A gente não faz 100% do tempo o bem pelo bem, né? A gente faz porque não, porque olha, eu não quero em outra vida sofrer, então eu vou fazer o bem porque eu quero o melhor para mim no futuro. Então a gente vai barganhando com a gente mesmo no início, mas até uma hora que isso se torna natural, né? Vai se tornar. Em algumas coisas a gente já percebe que a gente nem se dá conta de que está fazendo algo legal, né? Quando a gente tem paciência, quando a gente não responde alguém numa fila de banco que começa a provocar com assuntos que você não quer, né? E antes você falaria assim, eu não quero saber, e não sei o quê. E de repente agora você silencia, você fica em paz, sem aquilo te causar nenhum transtorno por dentro. Então, tá indo, tá melhorando aos pouquinhos, né? Se a gente puder olhar para trás e perceber alguma diferença da Jade de 5 anos atrás, da Dora de 5 anos atrás, é sinal de que algum passinho já deu. E é devagar, né? Passinhos, como é que dizem? Um passo de cada vez, lembrando que passos felizes valem por 3. Não sei se você já ouviu isso, mas é assim mesmo. É verdade. As meninas estão comentando aqui, a Fabi e a Luísa, que você é linda, parece uma bonequinha. É uma graça, é tão bom, né, a gente trazer os jovens assim para a gente conversar. Eu falo isso já me colocando assim, gente, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi, né? Onde é que eu estava nessa idade? Eu já estava na mocidade aos 21 anos, mas eu não tinha essa maturidade ainda. Vamos lá, vou seguir. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual coração, disso compenetrado, bastante perverso para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade?
A caridade é uma arma que derruba sem nada material, né? E quando você se veste da caridade, o outro pode até estar muito irritado, mas no fim das contas acaba baixando a guarda, né? Porque ninguém resiste ao amor, ninguém consegue resistir, né? Quantas vezes eu vi resgates de animais na rua, às vezes para poder pegar um cachorrinho tem que botar isca, tem que botar aquela gaiolinha e tem que segurar porque ele pode morder, porque ele está arisco. E aí passa uma semana sendo bem cuidado, nossa, mas que diferença, já está botando a barriguinha para cima. Ninguém resiste ao amor, ninguém, né? As plantinhas, quando você cuida bem, quando você conversa, ninguém resiste ao amor. Então, assim, e a caridade, sendo o amor em movimento, ela é irresistível, né? Então, se a gente soubesse bem utilizar isso, quanta mudança a gente já não teria feito. E por isso que a gente precisa, às vezes, ser sacudido, assim, nessas quarentenas, para a gente colocar isso em movimento, né? E assim, eu acho que com a caridade, não, tipo, se todo mundo fosse realmente na plenitude da caridade, não haveria nem conflito. Porque um dos elementos da caridade é a indulgência. Então, mesmo que a pessoa venha com a agressividade, a gente retribuiria com amor. E aí não existiria. Seria o embate. Seria só de uma via, porque não machucaria a gente, não machucaria nosso orgulho. E aí, de pouquinho em pouquinho, que vai meio que diluindo aquilo da pessoa, sabe? E ela vai, poxa, nem vale a pena gastar, tipo, aquela pessoa que ela não tá. Tipo, ela só tá me dando amor, o que eu vou fazer? E aí vai, Então, eu acho que a gente sendo mais caridoso realmente seria de um mundo muito melhor para todas as nossas relações. Eu acho que por isso que é essa coisa da gente... Eu acho que, assim, a gente ainda tava com um pouquinho ainda dessa chama na gente, mas que não tá lá, Deus falando, gente, alimenta isso, porque isso é divino. Perfeito, exatamente. Vamos lá? Pode ir para o último parágrafo. Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifício. Para mim, é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a vossa recompensa no próprio exercício dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1851. É um chamamento, né? Para que... E acho que isso vem acontecendo nesse momento, né? Tá aí, assim, a possibilidade que a gente está tendo agora de perceber quanta gente trabalha no bem, quanta gente divulga a doutrina com amor, né? Pessoas que eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer, nem virtualmente. E eu não digo assim, nem na oportunidade aqui do café que a gente está tendo, mas muitas pessoas que hoje, às vezes, eu assisto palestras, ou eu vejo, né, lives, ou leio coisas, ou até fico sabendo de livros das pessoas que eu nem sabia que essas pessoas existiam, gente, né? Então, olha que oportunidade massa, né? Muito boa para a gente se conectar e perceber que, poxa, a gente não está sozinho, né? O movimento, não o movimento espírita, mas o movimento do amor, ele está aí. E tem muita gente fazendo muita coisa, né?
Só que a gente ainda não grita o suficiente, porque o amor não grita, né? O amor vai transformando, né? A ignorância é que berra muito. E aí a gente fica naquela situação de, meu Deus, não é possível, tá tudo degringolando, tá indo de mal a pior, e não tá, né? E a gente percebe que esse chamamento de univos é justamente para a gente buscar esses outros seres que estão conectados com o bem e perceber o quanto que a gente é forte, para que a gente não se sinta nadando na praia, que não chega à areia nunca, né? Vou morrer afogada. E não, tem muita gente nesse mar, né? Tem muita gente boa nadando. E esse chamamento aí, eu imagino como que a espiritualidade deve ficar feliz de perceber que agora a gente já consegue se enxergar, né? É como se de repente a gente estivesse tudo isolado em várias ilhas diferentes, mesmo num mundo já tão conectado pela internet, mas agora essas ilhas conseguem se perceber. Olha, tem uma galera que faz um trabalho legal ali, né? Olha, o NEP lá no Amazonas, em Manaus, fazendo um trabalho super bacana, né? Como que isso é bom, né? E como que nos incentiva a continuar. É muito bom. Não, e também é um chamamento para felicidade. Assim, principalmente nessa quarentena, a gente às vezes acha que tá tudo um caos e que a gente meio que mergulha assim nesse sentimento. E com essa questão desse trabalho da caridade, que a gente pode fazer mesmo distante, apenas com palavras, a gente começa a ter esse maior equilíbrio, sabe? Eu, no começo da quarentena, me senti bem, assim, atormentada. E aí depois eu comecei a trabalhar mais tipo, pelo menos uma vez na semana eu fazia uma explanação espírita. E aí eu comecei a desenvolver e eu fiquei, gente, eu tô bem. E é impressionante, sabe? Que eu fiquei, agora eu estou bem, eu me sinto muito feliz. E a minha psicóloga, ela falou assim, eu faço pelo vídeo, eu não te vejo radiante, tão radiante, desde a vez que tu voltaste da Combrage, que foi esse encontro da juventude. Então, por que será? E eu, meu Deus, a pessoa tá trabalhando realmente de maneira bem intensa e numa coisa muito boa, que é essa questão da caridade. Eu tô pegando e estudando e me dedicando ao outro, me conectando ao outro. Então, a caridade nessa questão é também um convite para isso, para esse, sei lá, para essa renovação da alma, sabe? Que traz uma leveza maior pro teu espírito, pro teu sentimento. E os trabalhadores da última hora, tipo, dos trabalhadores que estão sendo convocados, gente, depois da Combrage, tipo, eu tinha, na hora da peça, aí ficou assim, as trombetas foram soadas, e aí, tipo, vai fazer um ano a Combrage, agora, dia 20 de junho. E eu fiquei, realmente, as trombetas foram tocadas, que a gente está no momento, assim, acho que no ápice da transição planetária, e as pessoas realmente estão sendo convocadas para esse momento da caridade. São momentos que a gente está precisando cada vez mais de trabalhadores, de pessoas para acolher as outras, para se unir e para entender que realmente não estamos só. Eu acho que o movimento espírita, por exemplo, se unificou bastante nesse aspecto. A gente está tudo conectadinho, agora mais bonitinho, porque antes era tipo, eu tô aqui no Amapá, aí tem a galera do Pará, aí tem a galera de Minas, tem a galera do Rio Grande do Sul, cada um assim, tipo, só que a gente não sabe como é que é o trabalho do outro, o que o outro está fazendo e tudo mais. Agora não, a gente sabe, a gente se conhece, a gente gosta e a gente vê que a gente que a gente pode compartilhar experiências, conversas, histórias, e vai só enriquecendo, sabe? Eu acho muito bonito, ainda mais eu que sou da comunicação. Então, eu acho muito legal, assim, pelo menos da quarentena, que ela está permitindo que a gente vá atrás dessas pessoas para se comunicar mais, sabe? Perfeito. Tão lindo ouvir você, sabia? Uma graça, gente. Dá uma animação na gente. Como a gente está perto de terminar, eu já vou puxar para o encerramento. Quando você falou que você ia fazer a prece inicial, eu pensei, o que eu vou trazer? Eu nem sei se eu já trouxe isso aqui
mas foi o que me veio na cabeça, né? E aí eu acho que tem muito a ver com o tema. É uma musiquinha da Elizabeth Lacerda, eu não sei se é a autoria dela, mas eu escutei através da interpretação dela cantando. Chama Tum Tum Tum. Você ouviu? Não. É assim. Eu sou péssima com música espírita. É assim, ó. Não sei se as pessoas conhecem, mas a letra é uma gracinha. É preciso conhecer o amor. É preciso compreender, meu irmão. Só assim eu vou saber como bate o coração de Jesus. De Jesus. Não há dor que ele não possa curar. Não há mal que vá para sempre existir. Eu só sei que posso ouvir a canção do coração de Jesus. De Jesus. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 bate o coração de Jesus. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 bate o coração de Jesus. Eu acho uma gracinha, muito bonitinho, né? E é preciso a gente conhecer o amor e é preciso a gente compreender o nosso irmão. Só assim a gente vai saber como bate o coração de Jesus, porque aí vai bater no nosso coração. Tô arrepiada, né? Tão bonitinho. E é isso. Então, vou fazer a prece final. Me perdoem aí a voz, logo de manhã, né? Tomei uma água aqui. Hoje falei assim, não vou nem tomar café, porque se eu vou me arriscar a cantar, eu tenho que tomar uma aguinha para não assustar as pessoas. Vamos lá. Então, que o nosso coração agora, batendo num tum-tum-tum ainda tão fraquinho, possa se alimentar desse amor, dessa energia que a gente compartilhou nessa manhã, para que a gente consiga compreender, né, como bate o coração de Jesus, sem as nossas mazelas, sem as nossas sombras, esse coração puro do celeste amigo, o Nazareno, que por nós sempre esteve aqui. E Senhor, querido Jesus, queremos contigo ter a intimidade que temos com os nossos amigos tão queridos aqui da terra. Nós te colocamos ainda numa distância tão grande pela tua magnânima evolução, mas sabemos o quanto tu nos quer por perto. Então, Senhor, ensina-nos a ter um coração como o teu. Ensina-nos a enxergar os nossos irmãos e amá-los como tu nos ama. Senhor, obrigada por essa manhã tão abençoada, tão feliz, em que o nosso coração se enche de esperança ao perceber que espíritos muito encaminhados no bem, muito dedicados, estão unidos a nós nesse propósito em tantos lugares nesse planeta. Obrigada, Jesus, por esse incentivo nessa manhã, que a gente continue esse dia fortalecido, amparado e desejando multiplicar isso. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Agora eu vou fazer uma plaquinha aqui no café assim. Estamos há não sei quantos dias sem chorar, porque quase todo dia a gente está chorando aqui. Ai, Jesus. Obrigada, Jade. Você foi linda, você foi luz, você é luz. Que continue a iluminar, viu? E espero que a gente tenha muitas oportunidades no futuro de estarmos juntos. Beijo grande. Beijo, pessoal. Bom dia.